Nem tudo que sai é castigo. Há processos silenciosos que só acontecem antes do novo. Mas quase sempre, quando algo vai embora, a primeira coisa que o coração pensa é exatamente essa. A mente corre para tentar encontrar um erro, uma falha, um motivo que justifique a perda. A gente revisita conversas, decisões, orações antigas, tentando descobrir onde foi que escorregou. Porque aceitar que algo acabou sem um culpado parece difícil demais. Dá uma sensação de vazio que incomoda, um silêncio que pesa, como se Deus tivesse permitido a saída de algo importante sem dar nenhuma explicação. E é nesse espaço silencioso que a confusão começa a crescer. Não é só a ausência daquilo que saiu, é a ausência de sentido. A pergunta não é apenas por que isso acabou, mas por que agora? Por que desse jeito? Por que comigo? O coração tenta entender enquanto a alma só quer descansar, mas não consegue, porque foi ensinada a acreditar que toda perda é punição, que toda porta fechada é correção, que toda retirada é consequência de algo mal feito. Só que existe um tipo de saída que não tem relação com o erro. Existe um tipo de afastamento que não é rejeição. Existe um tipo de fim que não nasce da desobediência, mas da preparação. Nem tudo que sai é castigo. Algumas coisas saem porque já cumpriram o papel que tinham na sua vida. Outras saem porque não cabem no que está sendo preparado. E há processos silenciosos que só acontecem antes do novo, justamente porque se acontecessem depois, machucariam ainda mais. O problema é que o ser humano gosta de entender o depois antes de aceitar o agora. A gente quer garantias, quer mapas, quer explicações claras. Mas Deus raramente trabalha assim. Ele não avisa tudo o que está fazendo. Ele não explica cada retirada. Ele simplesmente age mesmo quando o coração ainda não consegue acompanhar. Quando algo sai, dói. Não importa se foi uma pessoa, um plano, uma fase, uma certeza, uma rotina, um sonho que parecia firme. A dor vem porque aquilo fazia parte do nosso chão. E quando o chão muda, a alma perde o equilíbrio. É por isso que tanta gente confunde processo com castigo. Porque o processo dói de um jeito parecido. Ele mexe, ele desmonta, ele tira. Só que o castigo empurra para longe, enquanto o processo conduz para mais perto. O castigo acusa, o processo prepara, o castigo envergonha, o processo amadurece. Mas no meio do caminho, enquanto ainda está tudo escuro, é difícil perceber essa diferença. A sensação é de perda, não de cuidado, é de abandono, não de direção. É como se Deus estivesse em silêncio justo no momento em que mais precisava falar. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Coisas saindo da sua vida sem aviso. Pessoas se afastando sem explicação. Caminhos que pareciam certos sendo interrompidos de forma abrupta. Planos que estavam avançando e de repente travaram. E quanto mais você tenta entender, menos sentido encontra. A oração continua, a fé continua, mas o cenário não muda. O coração se cansa de perguntar e começa a achar que está sendo corrigido por algo que nem sabe qual é. Só que existe uma verdade que quase nunca é dita com clareza. Deus não retira apenas o que é errado. Ele também retira o que já não sustenta o próximo nível. E isso é desconfortável de aceitar, porque nos obriga a confiar sem provas, a descansar sem respostas, a caminhar sem entender o desenho inteiro. Há processos que não fazem barulho, não vêm acompanhados de alertas, sonhos claros ou palavras diretas. Eles acontecem em silêncio. São como ajustes internos que só fazem sentido depois. Enquanto estão acontecendo, parecem bagunça. A vida fica estranha, desalinhada, como se algo estivesse fora do lugar. E talvez esteja mesmo, só que fora do lugar antigo para caber no novo. O problema é que a gente se apega muito ao que conhece, mesmo quando já não faz bem.
mesmo quando já não cresce, mesmo quando já não flui. A familiaridade cria conforto e o conforto cria resistência. Deus sabe disso. Por isso, às vezes, Ele não pede licença. Ele apenas começa a retirar, um por um, os apoios que impedem a gente de avançar. Nem tudo que sai da sua vida saiu porque era ruim. Algumas coisas saem porque você mudou, outras saem porque o tempo passou, outras saem porque Deus sabe que se ficassem, iriam te prender a uma versão sua que já não combina com o que está sendo construído. Mas como isso não vem explicado, a mente entra em guerra, o coração sente culpa, a fé balança. A pergunta que ecoa é sempre a mesma: o que eu fiz de errado? E muitas vezes a resposta honesta é: nada. Não foi erro, foi processo. Um processo silencioso, delicado, profundo, que começa antes do novo justamente porque o novo exige espaço. E espaço quase sempre nasce da retirada. Existe uma dor específica quando algo sai sem briga, sem explosão, sem grandes acontecimentos. Quando simplesmente se desfaz. Essa dor confunde mais do que os finais traumáticos, porque não há um vilão claro, não há uma explicação óbvia, só há o vazio. E o vazio assusta. Ele faz a gente querer preencher rápido, substituir, correr atrás de algo parecido, qualquer coisa que devolva a sensação de controle. Mas correr para preencher o que Deus está esvaziando é uma das formas mais rápidas de atrasar o processo. Porque aquilo que Ele está retirando não é só externo, é interno também. É dependência, é apego, é expectativa, é a ideia de que tudo precisa fazer sentido agora. O novo raramente chega onde ainda existe excesso. Ele precisa de espaço. E o espaço quase sempre dói. Dói porque mexe com a nossa sensação de segurança. A gente gosta de ter certeza, gosta de saber onde pisa, gosta de controlar. Só que fé nunca foi sobre controle. Fé é sobre confiança. E confiança verdadeira só nasce quando o controle cai. É por isso que tantos processos começam com perdas silenciosas. Não porque Deus quer machucar, mas porque Ele quer libertar. Libertar daquilo que ocupa espaço demais dentro da gente. Libertar daquilo que sustenta uma versão limitada do futuro. Libertar do medo de ficar sem, quando na verdade o que está vindo é maior do que o que saiu. Talvez você esteja olhando para o que perdeu e pensando que aquilo era essencial demais para ter sido retirado. Talvez ache que, sem aquilo, nada mais faz sentido. Mas há coisas que parecem essenciais apenas porque ainda não vimos o que vem depois. A gente mede o valor de algo pelo tempo que ficou, pela intensidade que teve, pela importância que ocupou. Deus mede pelo propósito. E quando o propósito se cumpre, Ele não prolonga artificialmente. Ele encerra. Mesmo que doa, mesmo que confunda, mesmo que a gente não entenda. Porque manter algo além do tempo certo não preserva, apodrece. E Deus não constrói o novo sobre estruturas que já passaram do prazo. Existe uma preparação que só acontece no silêncio. Não é ensinada, é vivida. Não é explicada, é sentida. Ela começa quando o barulho diminui, quando as distrações saem, quando as certezas se desfazem, quando o coração fica mais sensível, mais atento, mais vulnerável. É desconfortável, mas é fértil. É nesse espaço que a alma aprende a depender menos do que vê e mais do que crê. Aprende a ouvir mais, a falar menos, a descansar mesmo sem respostas. Aprende que nem toda retirada é perda e que nem todo fim é castigo. Alguns são apenas ajustes silenciosos antes de algo que ainda não cabe na nossa compreensão. Se tudo estivesse claro agora, talvez você não crescesse. Se todas as saídas viessem com explicação, talvez a fé não amadurecesse. Há coisas que só fazem sentido depois, quando o novo já chegou e o coração consegue olhar para trás sem dor. Mas até lá, o processo acontece no escuro. E isso não significa abandono, significa cuidado.
Um cuidado que não faz barulho, que não se anuncia, que não pede aplauso. Um cuidado que trabalha enquanto você acha que está tudo parado. Um cuidado que remove com precisão aquilo que não pode te acompanhar na próxima fase. Nem tudo que sai é castigo. Há processos silenciosos que só acontecem antes do novo. E talvez o que você esteja vivendo agora não seja o fim de algo bom, mas o começo de algo que ainda não tem forma, nome ou explicação. Talvez o vazio que dói hoje seja o mesmo espaço que amanhã vai sustentar algo muito maior do que você imagina. Mas isso ainda não dá para ver. Por enquanto, tudo o que existe é o silêncio, a dúvida e a sensação de perda. E é exatamente aí que o processo começa de verdade. Quando o silêncio se instala, a primeira reação do coração é resistir. A gente tenta preencher, explicar, acelerar. O ser humano foi treinado para acreditar que o silêncio é ausência, que quando nada acontece é porque algo deu errado. Mas com Deus, o silêncio raramente significa vazio. Ele é, na maioria das vezes, o ambiente onde as mudanças mais profundas acontecem. Só que como não há sinais claros, o coração se inquieta. A alma começa a se perguntar se foi esquecida, se orou errado, se esperou demais. O problema não é o silêncio em si, é o que a mente faz dentro dele. A mente corre, cria cenários, acusa, se defende. Enquanto isso, Deus trabalha em outra frequência, uma frequência que a ansiedade não consegue captar. É nesse ponto que muitos desistem, não porque perderam a fé, mas porque se cansaram de não entender. Continuar crendo quando tudo está claro é simples. O desafio real começa quando nada se encaixa, quando as respostas não vêm, quando o cenário permanece igual apesar das orações. O silêncio revela onde a nossa confiança realmente está. Se está no resultado, ela desmorona. Se está em Deus, ela amadurece. Mas esse amadurecimento não é confortável. Ele exige que o coração solte perguntas que ainda não têm resposta. Exige que a alma aprenda a descansar sem controle. E isso confronta tudo o que fomos ensinados a fazer quando algo sai da nossa vida. Muitas vezes, o que mais dói não é a saída em si, mas o intervalo que vem depois. O tempo entre o que acabou e o que ainda não começou. Esse intervalo parece um vazio sem função, um espaço morto, uma pausa sem propósito. Só que, na lógica de Deus, o intervalo nunca é desperdício. Ele é preparação. É nesse tempo que as estruturas internas são ajustadas, que expectativas são alinhadas, que dependências são reveladas. Se o novo chegasse imediatamente após a saída, ele encontraria um coração despreparado, ainda preso ao que passou, ainda tentando comparar, ainda tentando repetir. Por isso Deus segura o tempo, não para punir, mas para proteger o que está sendo gerado. Existe uma diferença profunda entre aquilo que Deus tira e aquilo que Ele permite sair. Nem tudo que sai foi arrancado. Algumas coisas simplesmente se desprendem quando o tempo acaba. Outras se afastam porque já não combinam com a fase que está começando. E há casos em que Deus permite que algo saia para revelar o quanto aquilo ocupava um lugar que não deveria. Não porque era mau, mas porque se tornou grande demais dentro da gente. O silêncio que vem depois dessa saída não é castigo, é um espelho. Ele mostra o quanto nossa paz estava condicionada, o quanto nossa segurança estava apoiada em algo frágil, o quanto nossa fé dependia mais de cenário do que de presença. O silêncio incomoda porque tira distrações. Ele escancara pensamentos que estavam abafados pelo barulho da rotina, das pessoas, das expectativas. É por isso que tanta gente tenta fugir dele. Preenche com qualquer coisa, qualquer voz, qualquer movimento. Mas fugir do silêncio é adiar o processo.
porque é nele que Deus reorganiza a casa por dentro. Ele mostra o que precisa ficar, o que precisa sair, o que precisa ser curado, o que precisa amadurecer. E enquanto isso acontece, parece que nada está andando, parece que tudo parou. Mas por dentro, muita coisa está sendo realinhada. Talvez você esteja vivendo esse intervalo agora. Nada avançando, nada retrocedendo. Apenas um tempo estranho, indefinido, desconfortável. Um tempo em que as antigas referências já não funcionam, mas as novas ainda não chegaram. É nesse espaço que o coração se sente perdido, porque não sabe para onde ir, nem para onde voltar. Só que esse não é um lugar de abandono, é um lugar de transição, um corredor estreito entre o que foi e o que será. E corredores não foram feitos para morar, mas para atravessar. O problema é que enquanto se atravessa, a sensação é de solidão, de demora, de incerteza. Deus não se apressa em explicar o que está fazendo. Ele prefere formar do que informar. Se ele explicasse cada processo, talvez a gente não suportasse o caminho. Talvez tentasse pular etapas, negociar saídas, interferir no tempo. O silêncio nesse sentido é proteção. Ele impede que a ansiedade atrapalhe o propósito. Ele guarda o novo enquanto ainda está sendo preparado. Ele ensina o coração a depender menos de respostas e mais de presença. E essa dependência não nasce de discursos, nasce de vivência, nasce quando tudo o que resta é confiar. Há uma maturidade que só o silêncio gera. Não aquela que sabe explicar, mas aquela que sabe descansar. Não aquela que entende tudo, mas aquela que continua mesmo sem entender. Essa maturidade não surge quando tudo dá certo, mas quando nada muda. E ainda assim, a fé permanece. É fácil dizer que confia quando os sinais são claros. Difícil é confiar quando o céu parece quieto. Mas é justamente aí que a confiança deixa de ser teoria e se torna experiência. O silêncio separa a fé que fala da fé que permanece. Muitas pessoas interpretam esse tempo como atraso. Acham que ficaram para trás, que perderam oportunidades, que algo saiu do controle. Mas o céu não trabalha sob pressão humana. Ele trabalha com precisão. Deus não se atrasa. Ele alinha. Ele ajusta, ele prepara o coração para sustentar aquilo que está vindo. Porque o novo não exige apenas espaço externo, exige estrutura interna. E essa estrutura não se constrói em meio ao barulho, mas na quietude. Não se forma na pressa, mas na espera. Não nasce da explicação, mas da entrega. O que parece pausa para você pode ser planejamento para Deus. O que parece estagnação pode ser alinhamento. O que parece distância pode ser lapidação. O silêncio não é sinal de que ele parou de agir. É sinal de que está trabalhando em uma profundidade que você ainda não alcança. E enquanto a mente se inquieta, o espírito aprende a respirar mais devagar. Aprende a ouvir menos ruído e mais direção. Aprende que nem toda resposta vem em palavras. Algumas vêm em paz, outras vêm em clareza interior, outras vêm simplesmente na força para continuar mais um dia. Esse processo não é confortável. Ele mexe com o orgulho, com a necessidade de controle, com a ideia de que tudo precisa fazer sentido agora. Mas ele é necessário, porque aquilo que está sendo preparado não pode ser sustentado por um coração impaciente. O novo exige maturidade, exige raiz, exige profundidade. E essas coisas não se constroem em terreno raso. Elas nascem onde a espera foi longa, onde o silêncio foi profundo, onde a confiança foi testada. Se algo saiu da sua vida e deixou um vazio difícil de explicar, talvez esse vazio não seja um buraco, mas um espaço sendo preparado. Se o silêncio tem durado mais do que você gostaria, talvez ele não esteja te atrasando, mas te alinhando.
Nem tudo que sai é castigo, nem todo silêncio é abandono. Há processos silenciosos que só acontecem antes do novo, porque depois que o novo chega, eles já não seriam possíveis. A dor é o ponto onde muita gente se perde no processo. Porque até o silêncio pode ser suportável por um tempo, mas quando ele vem acompanhado de dor, o coração começa a questionar com mais força. A sensação é de injustiça. A mente tenta negociar, pedir alívio imediato, entender por que algo que parecia tão certo agora machuca tanto. É nesse momento que surge a tentação de acreditar que se dói, então é castigo. Mas nem toda dor é punição. Algumas dores são ferramentas, não para destruir, mas para moldar. Não para afastar, mas para aprofundar. O problema é que enquanto estamos sentindo, é quase impossível enxergar dessa forma. A dor ocupa tudo, ela grita mais alto que a razão, ela cansa, ela confunde, ela faz a fé balançar. Existe uma diferença entre a dor que corrige e a dor que amadurece. A dor que corrige aponta erro. A dor que amadurece revela limites. Uma chama culpa, a outra chama consciência. Mas no meio do processo, elas se parecem muito. Ambas fazem chorar, ambas cansam, ambas expõem fragilidades. Só que a dor que amadurece não te empurra para longe de Deus. Ela te aproxima, mesmo quando você não percebe, mesmo quando reclama, mesmo quando não entende. Ela tira camadas, quebra excessos, enfraquece o orgulho, mostra o que estava sustentado apenas por hábito, por aparência, por conforto. E isso dói, porque ninguém gosta de ser desmontado por dentro. A dor tem a capacidade de revelar verdades que o conforto nunca mostraria. Enquanto tudo está funcionando, a gente não questiona, não aprofunda, não revisa, mas quando algo sai e deixa ferida, quando o silêncio se estende e o cenário não muda, a alma começa a enxergar com mais clareza. O que parecia fé pode se mostrar dependência. O que parecia força pode se mostrar controle. O que parecia amor pode se mostrar medo de perder. E essa revelação não vem para condenar, vem para alinhar. Deus não expõe para humilhar. Ele expõe para curar, mas cura quase sempre começa com desconforto. Muita gente pede para Deus tirar a dor sem perceber que, se a dor sair antes da lição, o processo se perde. Não porque Deus gosta de ver sofrer, mas porque Ele enxerga além do alívio imediato. Ele vê o que aquela dor está produzindo. Ele vê a maturidade sendo gerada, a sensibilidade sendo ajustada, a empatia sendo formada. Há dores que nos tornam mais humanos, mais conscientes, mais atentos ao outro. Há dores que quebram durezas que jamais seriam quebradas de outra forma. E há dores que, embora não tenham sido causadas por Deus, são usadas por Ele para formar algo que o conforto jamais conseguiria. É nesse ponto que muitos se confundem. Acham que Deus causa toda a dor. Não causa, mas Ele usa cada uma. Ele não desperdiça sofrimento. Ele não ignora lágrimas. Ele não passa por cima do que machuca. Pelo contrário, Ele entra no processo. Ele acompanha, Ele sustenta, Ele transforma. A dor que amadurece não é aquela que te deixa vazio, é aquela que, mesmo doendo, te faz crescer, que muda o jeito de olhar, o jeito de ouvir, o jeito de esperar, que ensina a orar com menos discurso e mais verdade, que ensina a descansar sem precisar entender tudo. Há uma maturidade espiritual que só nasce quando a dor encontra entrega. Enquanto há resistência, a dor endurece. Quando há entrega, a dor lapida. O mesmo processo pode destruir ou construir, dependendo de como o coração responde. E Deus, no silêncio, observa essa resposta. Não para julgar, mas para ajustar, porque aquilo que está sendo preparado precisa encontrar um coração capaz de sustentar, não apenas receber, mas cuidar, não apenas celebrar, mas preservar.
O novo não pode cair em mãos despreparadas ou se perde. Por isso, antes de entregar, Deus prepara. Antes de abrir, Ele fortalece. Antes de trazer, Ele amadurece. Talvez você esteja vivendo uma dor que não entende, uma ferida que não cicatriza no tempo que você gostaria, uma espera que parece longa demais, e tudo dentro de você grita por explicação. Mas há dores que não pedem explicação, pedem rendição. Não no sentido de desistir, mas no sentido de confiar. Confiar que aquilo que hoje machuca não está ali para te destruir. Confiar que existe um cuidado escondido, mesmo quando a sensação é de abandono. Confiar que Deus não perdeu o controle só porque você perdeu o entendimento. A dor também tem o poder de desacelerar. Ela obriga a parar, a ouvir, a rever. Ela impede que a gente siga no automático. E isso é desconfortável, mas necessário. Quantas vezes a gente só percebe que estava indo rápido demais quando algo dói o suficiente para nos fazer parar? Deus não trabalha na pressa humana, Ele trabalha no tempo do coração. E às vezes o coração precisa ser desacelerado para não perder o que está vindo. A pressa entrega rápido, o propósito entrega inteiro. E para receber algo inteiro, é preciso estar inteiro por dentro. Nem toda dor é sinal de que algo deu errado. Algumas são sinal de que algo está sendo ajustado. O processo silencioso, quando chega nessa fase, dói mais fundo porque toca identidade, expectativas, sonhos. Mas também é aqui que a fé deixa de ser discurso e se torna sustento. É aqui que a confiança deixa de depender de respostas e passa a depender de presença. É aqui que a alma aprende a descansar mesmo com a ferida aberta, porque descobre que não está sozinha. O amadurecimento não acontece quando tudo dá certo, mas quando a gente aprende a continuar mesmo quando dói. Quando aprende a não se definir pela perda, pela espera, pela ferida. Quando entende que aquilo que saiu não levou embora o propósito, que aquilo que machucou não anulou o cuidado, que aquilo que silenciou não encerrou a história. Há processos silenciosos que atravessam a dor justamente para preparar um coração mais firme, mais sensível, mais inteiro. Chega um momento no processo em que a dor começa a perder a força de ataque e passa a ganhar um novo significado. Não porque tudo se resolveu, não porque o novo já chegou, mas porque algo dentro de você mudou. A ferida ainda existe, a espera ainda continua, o silêncio ainda se faz presente, mas o coração já não reage da mesma forma. Aquilo que antes causava desespero, agora provoca reflexão. Aquilo que antes parecia abandono, agora começa a ser percebido como cuidado. É nesse ponto que a maturidade espiritual começa a se revelar, não em palavras bonitas, mas em descanso interior. Um descanso que não depende de cenário favorável, mas de confiança. O novo raramente chega fazendo barulho. Ele começa pequeno, quase invisível. Um ajuste interno, uma mudança de olhar, uma paz inesperada em meio ao caos. Um dia em que a ansiedade não domina tanto. Um dia em que o coração consegue respirar mais fundo. Esses são sinais de que algo está sendo gerado. O problema é que a gente espera o novo como evento, quando muitas vezes ele chega como processo. Não aparece de uma vez. Ele se forma aos poucos, enquanto o coração vai ficando mais forte para sustentá-lo. Deus não entrega aquilo que vai nos esmagar. Ele entrega aquilo que já cabe em nós. E para caber, algo precisou sair. É por isso que nem tudo que sai é castigo. Algumas coisas saem porque, se ficassem, impediriam o novo de permanecer. Outras saem porque o tempo delas terminou. Outras ainda saem porque Deus sabe que você já não é mais a mesma pessoa de antes. O problema não é a saída, é o apego. É a tentativa de segurar o que já não acompanha o crescimento interior. Quando a gente aprende a soltar sem revolta, o processo perde parte da dor. Não porque deixa de doer,
mas porque deixa de ferir do mesmo jeito. A dor que encontra aceitação não destrói, amadurece. Descansar no processo não é desistir, é confiar. É continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo sem entender tudo. É não se apressar para substituir o que saiu. É permitir que o silêncio cumpra o papel dele. É não forçar portas. É não negociar princípios. É entender que Deus trabalha melhor quando a gente para de tentar controlar cada detalhe. O controle cansa, a confiança alivia. E o alívio é necessário para que o coração não se perca no meio da espera. Talvez você ainda esteja no meio do caminho. Talvez o novo ainda não tenha dado sinais claros. Talvez o silêncio ainda incomode. Mas se você chegou até aqui, se continua crendo, se continua buscando, se continua respirando mesmo com a dor, isso já é sinal de que o processo não está te destruindo, está te formando. Há coisas que só se aprendem assim. Há forças que só nascem na espera. Há sensibilidades que só surgem depois da dor. O novo que vem depois desses processos não é apenas externo, ele é interno. E quando o interno muda, o externo encontra lugar para se manifestar. Agora, mais do que entender, é tempo de entregar. De soltar o peso da culpa, da pressa, da necessidade de explicação, de aceitar que nem tudo precisa fazer sentido agora, que algumas respostas só chegam depois, que alguns porquês só se revelam com o tempo, e que, até lá, o cuidado de Deus continua presente, mesmo em silêncio, especialmente em silêncio. Respira fundo, acalma a mente, deixa o coração descansar um pouco agora. Senhor, há aqui um coração cansado de tentar entender tudo. Há dores que ainda não encontraram explicação, saídas que ainda machucam, silêncios que ainda incomodam. Mesmo assim, nós nos colocamos diante de Ti não para exigir respostas, mas para pedir descanso. Tu conheces cada detalhe desse processo. Sabes o que saiu, sabes o que ficou, sabes o que ainda está sendo preparado. Ensina esse coração a confiar mesmo sem entender, a esperar sem murmurar, a descansar sem controlar, que o silêncio que antes assustava se torne abrigo, que a dor que hoje pesa se transforme em maturidade, que a espera gere raízes profundas e não ansiedade. Coloca a tua paz agora, aquela paz que não depende de respostas prontas, mas da certeza de que tu não erras, não te atrasas e não abandonas. Que cada lágrima derramada nesse processo se torne semente de algo novo. Que esse coração saia daqui mais leve, mais confiante, mais seguro em Ti. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, escreve nos comentários: eu confio no processo de Deus. Essa frase não é só um comentário, é uma declaração de fé. É dizer com o coração aberto que mesmo sem entender tudo, você escolhe confiar. Curte esse vídeo para que mais pessoas que estão passando por processos silenciosos sejam alcançadas e lembradas de que nem tudo que sai é castigo. Compartilha com alguém que está vivendo uma espera difícil e precisa descansar um pouco o coração. O novo está sendo preparado, o silêncio tem propósito e o cuidado de Deus nunca falha.